Bom, então agora nós vamos chamar nosso primeiro tutor, o querido Marcelo Matos, que vai abrir literalmente essa caixinha de criatividade que somos todos nós, porque todos nós somos muito criativos, independente da área onde nós trabalhamos. Então, Marcelo Matos, que já foi também da Startup Rio e hoje trabalha na Subsecretaria de Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo, super obrigada, é uma pessoa com uma experiência maravilhosa nisso, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar de boca aberta com o que o Marcelo tem para falar para vocês. Marcelo, é com você. Roberto, pode colocar a apresentação do Marcelo, por favor. Olá, bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim, super bem. Sim, Legal, ouvemos bem. legal. Não sou da UERJ, né? Sou da UFRJ. Resolvi voltar a estudar depois de muito tempo para terminar minha segunda graduação, que é em administração. Mas tenho um carinho enorme aí pela UERJ, né? Pela relevância que ela tem no nosso estado e por, na verdade, informações trazidas aí de ex-alunos que são amigos meus. Todos têm um carinho por essa universidade. Uma universidade de muita representatividade, né? Professora Maria Isabel, quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de poder colaborar com uma iniciativa como essa. Eu sempre brinco que me chamar para falar sobre hackathons, né, ou para participar de hackathons é como chamar para ir beber cerveja num bar, né? É sempre muito prazeroso, é sempre muito gostoso participar de movimentos como esse. Então, estou esperando aí o Roberto começar a apresentação. Roberto, tem alguns slides antes desse aí. Isso. Pode passar para o segundo, por favor. Bom, a professora Maria Isabel já fez alguma apresentação sobre mim aí. Na verdade, esse material está compartilhado com vocês na plataforma, então vamos nos ater aí ao que importa nessa minha apresentação. Fiz parte do querido Startup Rio, né? Tem o time do Startup Rio está aqui e vai colaborar com vocês também ao longo dessa jornada. Fiquei lá 2 anos, até o final do ano passado, quando eu recebi um convite para ir para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje eu estou na Ciência e Tecnologia, na Subsecretaria de Projetos Tecnológicos e Inovação, e hoje eu faço a coordenação da área de inovação e fomento de startups. É um movimento de reestruturação lá na Prefeitura, dado que essa secretaria não existia no governo anterior. Então a gente reestruturou a área e agora começa a alçar voos mais longos, né, para impactar a cidade novamente com iniciativas de ciência, tecnologia e inovação. Trago uma experiência bem densa aí de mercado para mais de 20 anos. Né? Tenho uma formação basicamente na área de gestão de negócios, com MBA na área de gestão de projetos. Já fiz também docência no ensino superior, porque lecionar, ministrar aulas é um negócio que eu gosto muito. Tem algumas premiações aí de relevância nas minhas áreas de atuação. Então, 2014 e 2015, eu fui eleito em um dos 5 executivos mais admirados do país na área de escritório de projetos, gerenciamento de projetos. Ano passado, eu fui agraciado pela Associação Brasileira de Startups como um dos 10 melhores mentores de negócios do país. E eu sou um articulador ferrenho aí do ecossistema de inovação, né? Eu estou bebendo dessa fonte já há bastante tempo. Então, eu participo com diversas frentes, com diversos chapéus aí como mentor, como facilitador, como participante mesmo dos eventos. Alguns dos principais programas aí do país, né? Como o Startup Weekend, que é do Google, o Facebook Artemisia, o BNDES Garagem, Shell Iniciativa Jovem, dentre vários outros. Pode passar, por favor, Roberto? Bom, qual é esse contrato aqui, né? Qual é a ideia? Quanto tempo vai rolar? Eu quero dizer que foi uma delícia ter ouvido aí o Iago falar. O Iago trouxe alguma experiência do que eu já tenho também com hackathons. Ele conseguiu ilustrar muito bem e eu já quero o Iago no meu time no próximo hackathon presencial, tá? Aqui pode tudo, né? Então, o que vai rolar aqui? Vai rolar um bate-papo, onde eu vou trazer basicamente a minha experiência como multicampeão aí de hackathons no Brasil.
E se eu puder dizer assim, um dos maiores benefícios é esse reconhecimento, né? Tanto é que eu estou aqui por conta de hackathons, né? Por conta da minha experiência. Então, a professora Maria Isabel, sabedora disso, me convidou novamente para mais uma iniciativa do Estado. Pode passar, Roberto, por favor? A primeira pergunta que eu vou provocar, né? Quem são vocês? Vocês sabem quem são? Por que isso é importante? Porque dentro de um hackathon, a gente precisa se reconhecer e se conhecer. São perguntas que são para provocar mesmo, né? Provocar uma reflexão interna, porque muitas das vezes a gente não consegue fazer esse exercício. Olhar para dentro, entender quem nós somos, o que nós podemos, quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas ameaças, do que a gente tem medo e de como a gente pode se fortalecer. Esse é um exercício importante porque a partir de agora a gente começa a lidar com pessoas, né, efetivamente. Então, quem já tem intimidade, né, em trabalhos em equipe, trabalhos em time, vai se dar super bem com uma iniciativa como essa, que é um hackathon. Né? Para quem ainda tem guarda um pouco de timidez, etc., é importante olhar para dentro e saber como é que pode melhorar isso. E estar disposto, né, para o novo. E a gente vai descobrir muita coisa ao longo dessa jornada que começa hoje. Essa é uma jornada que é longa, né? Tem 2 semanas, mas a gente vai descobrir muita coisa, não só sobre as outras pessoas com quem nós vamos nos relacionar nas equipes, mas também sobre nós mesmos. O Iago falou um pouquinho disso, né? E, então, essas são as duas primeiras perguntas que eu trago como provocação para esse movimento, que a gente comece a olhar para dentro, né, e perceba quem nós somos. Pode avançar, Roberto, por favor? Então, se você está lendo isso, é porque você faz parte da Liga das Startups de Saúde. E que bom que vocês aceitaram esse desafio, porque é um desafio muito bacana, tende a ser um desafio muito bacana, né? Tal qual todos os hackathons que são oferecidos aí no mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre agora. Vamos lá? Bom, o que a gente vai fazer, afinal de contas, aqui, né? Nas próximas semanas, todos nós vamos nos transformar em empreendedores digitais. A UERJ está propondo alguns desafios para vocês, tá? E para esses desafios a gente precisa propor soluções. E isso traz um certo desconforto, né? Porque para quem já participou de hackathon sabe mais ou menos como é que funciona a dinâmica. Mas para quem nunca participou na vida de uma maratona como essa, tem um friozinho na barriga, né? O que afinal de contas, é esse desafio que será proposto? Né? Como é que eu vou pensar numa solução em tão curto espaço de tempo? Mas essa é a coisa rica, essa é a coisa bacana de participar de um evento como esse. Né? Nós vamos empreender soluções para desafios reais, desafios que podem se apresentar como problemas, como necessidades ou como oportunidades na área da saúde. Tá? Então, é exatamente esse exercício que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos desenvolver habilidades empreendedoras e sobre esse assunto nossos colegas vão conversar com vocês no nível de detalhe maior, mas o tom dessa competição é exatamente esse, né? Roberto, por favor. Então, para traduzir, para quem nunca participou de um hackathon, basicamente o que é uma maratona como essa, que é a Liga das Startups de Saúde, né? Ele é um tipo de jogo onde você vai passando de fase, enfrentando desafios novos. Um hackathon ele segue um sequenciamento lógico de coisas a acontecer, e isso na próxima semana eu vou mostrar para vocês como funciona, né, no próximo treinamento. Vocês vão literalmente passando de fase, enfrentando desafios novos. Tem algumas dificuldades que são dificuldades técnicas, porque talvez vocês se deparem com coisas que vocês ainda não sabem sobre o que vai acontecer, ou de fato vocês não têm um conhecimento técnico sobre aquilo. Coisas que aparecem ao longo da jornada e que às vezes vocês não controlam, como por exemplo o sono. Né? Mesmo sendo um hackathon online, a gente vai tocar essa maratona de maneira ideal, né? No ritmo, no fluxo contínuo. Né? O que significa esse fluxo contínuo? O Iago trouxe um pouquinho da experiência dele, dos hackathons físicos. Né? A gente quase não dorme. A gente quase não dorme porque o tempo é muito curto para resolver os desafios que são apresentados, né? E a gente precisa coordenar isso com o restante da equipe, que horas que a gente vai cochilar, a gente não dorme, né, num hackathon, que horas que a gente vai cochilar enquanto o outro toca determinada coisa,
e que horas que a gente vai começar o revezamento também, né? Então, o hackathon é basicamente a vida como ela é, né? Ele não é linear, ele apresenta altos e baixos, mas ele tem um sequenciamento lógico que ajuda e muito, né, a sair do outro lado e propor soluções que realmente tenham match com os desafios que são apresentados. Pode avançar, por favor? Então, afinal de contas, o que é um hackathon? Próximo. A gente fala hackathon, né? O hackathon. Pode avançar, Roberto, por favor? Então, o hackathon é a junção de hack, né? Da palavra hack em inglês, que é mandar muito bem em programação, literalmente, e maratona. É uma maratona que ela na verdade tem dois vieses, né? Um hackathon ele pode ser um hackathon de ideação, né? Onde você só propõe uma ideia que possa vir a ser uma solução. É o que a gente chama de prototipação suja, rápida e barata, quando você não desenvolve um protótipo funcional, né? Você não desenvolve um aplicativo, você não desenvolve um software, você não desenvolve um jogo, né? Mas você apresenta uma ideia bem estruturada, bem constituída, embasada tecnicamente e com argumentos que façam sentido para que ela possa vir um dia sair do papel. E você tem outro viés que é exatamente esse da maratona, que entrega coisas funcionando, né? Você precisa apresentar um protótipo funcionando ali no celular do jurado, né, das pessoas que vão avaliar o teu trabalho. Você precisa apresentar um software minimamente construído. Você não precisa apresentar a forma perfeita das coisas, né? Mas você tem que mostrar que naquele curto espaço de tempo foi desenvolvida alguma coisa, uma linha de código, né, foi desenvolvida uma interface, foi desenvolvida uma integração com uma API do WhatsApp, enfim, alguma coisa que funcione tecnicamente, que comece a provar esse valor inicial da solução que vocês pensaram ao longo da jornada. Pode avançar, Roberto, por favor. Então, é exatamente isso. O curto espaço de tempo, né? E esse curto espaço de tempo, ele é uma condição padrão dos hackathons que existem no Brasil e no mundo, né? Você não tem um hackathon que dure 2 semanas, um hackathon que dure 3 semanas. Por quê? Porque ele vai te forçar a se desenvolver diversas competências, diversas habilidades, né? E atitudes também, ao longo de uma jornada curta, geralmente 1 ou 2 dias. Tem hackathons que são mais fofos, eles acontecem em 3 dias. O Startup Weekend é um exemplo deles, né? Que ele acontece basicamente 3 dias, começa na sexta-feira, termina no domingo. Mas eu já participei de hackathons que tem 2 dias, ou às vezes uma maratona rápida, tiro rápido de um dia. É praticamente uma corrida de 100 metros para fazer alguma coisa. Vamos lá, Roberto, por favor. E aí, como é que acontece isso na prática, né? Um hackathon, ele geralmente tem times compostos por essas 4 figuras aí, né? É óbvio que você pode, às vezes, pesar, dependendo do regulamento, dependendo da competição, a quantidade maior em determinados profissionais desse tipo aí. Mas para manter um equilíbrio, de maneira que se consiga desenvolver uma solução efetiva, né, para o hackathon, você precisa ter programadores e desenvolvedores, são a galera que vai cuidar da tecnologia, né? Vai cuidar do que a gente chama de back-end, front-end e a experiência do usuário, né? Vai conversar muito com os designers. Então é aquilo que se vê na tela, né? Como é que você aperta o botão vai para onde, tem muitos cliques, tem poucos cliques, o visual é bacana. E por trás disso tem toda a programação e desenvolvimento de um software, né? Esse software ele vai conversar com alguma plataforma que já existe, ele está sendo desenvolvido do zero, né? Como é que ele vai acontecer na prática? A partir do momento que o usuário escolhe ali um botãozinho, escolhe uma função, o que ele faz por trás ali para responder aquela solicitação do usuário? E por último, tem que ter esse cara de negócios e de marketing, né? Esse é o profissional que vai ajudar o time a sair do outro lado, definindo um modelo de negócios para mostrar que a solução que está sendo proposta é viável, técnica e financeiramente, né, na prática, né, tem uma conta de chegada que consegue ilustrar ali que, poxa, dá para implementar rápido, fácil, é uma solução escalável. E a parte da comunicação, né? Como é que você comunica isso? Como é que você escala? Como é que você vende essa solução? Geralmente, esse cara de negócios e marketing é o cara que faz o pitch lá no final do evento, né? É quando faz a apresentação, aquela apresentação que pode durar de 1 a 5 minutos, né? Depende do evento, onde você vende toda a jornada, o que aconteceu ali
e o que vocês estão trazendo de solução para o desafio. Pode avançar, por favor? Essa é uma jornada do zero ao herói, né, que a gente chama de Zero to Hero. É dessa maneira, na prática, que acontece um hackathon, né? Então, a gente chega num hackathon lá no Zero, né, onde são apresentados os desafios, você começa a olhar, perceber o cenário, perceber ali onde é que você está inserido, quem são as pessoas, o que se espera, qual é a visão de pronto desse hackathon. Aí você começa a ter uma ideia sobre aquele negócio, né? Uma ideia sobre como resolver ou amenizar, né, aquele desafio que está sendo proposto. Em grupo, né, rola o brainstorm, né, a chuva de ideias, onde vocês pensam basicamente no problema e a partir desse problema começam a propor soluções. E tem a tal da priorização, né? Para priorizar, vocês precisam ter conhecimentos mais avançados sobre aquele desafio, né? Vocês têm algum entendimento sobre ele, mas é preciso fazer uma pesquisa mais aprofundada. E essa pesquisa pode acontecer de várias maneiras, né? Como pesquisa na internet, como pesquisa em revistas, como pesquisas em programas de televisão, e pesquisas de campo, onde vocês vão a campo, literalmente, né, entrevistar pessoas, né, para saber se elas vivem aquele problema de fato, como é que elas vivem, como é que elas percebem, quais são as suas expectativas, até o momento que você tem um problema validado, ou seja, de tantas possibilidades que aquele problema traz para resolver, né, vocês conseguem perceber que a dor maior, e aí isso até o nosso colega PC vai falar sobre isso, né, depois sobre como validar problemas, como identificar problemas. Você tem um problema validado dentre tantas outras questões, mas é aquele que dói mais naquele grupo de pessoas para os quais você precisa direcionar seus esforços para propor uma solução. E aí você vem com o segundo brainstorm, que é um brainstorm da solução. Então eu já tenho um problema validado, já sei exatamente o que dói, quais são as pessoas que vivem nesse contexto, qual o tamanho do impacto desse problema. A gente começa a pensar em soluções. E talvez seja necessário fazer pesquisas novamente, né? Uma solução validada no próximo passo é uma solução proposta por vocês e que é validada por aquele grupo de pessoas as quais vocês entrevistaram, vocês conseguiram conversar com elas. E aí daí chega o momento de implementar essa solução na prática, né? É quando a gente chama o momento de conseguir early adopters, né? Os usuários iniciais daquela solução para testar, para reportar questões, né? Para poder propor outras coisas também, outras funcionalidades e fazer um roadmap de melhoria contínua naquilo que vocês propuseram. É esse momento que, quando a gente faz o que a gente chama de Product Market Fit, né, que é quando a gente casa as necessidades reais do mercado com um produto que satisfaz isso, né, a gente diz que a gente chegou ao ponto do herói. Mais uma vez, esse processo ele não é linear, né? Desculpa, Roberto. Esse processo ele não é linear. Ele não acontece simplesmente dessa maneira. Às vezes você consegue um fluxo contínuo porque o vento está favorável, mas às vezes você precisa voltar ao mercado para validar mais de uma vez o problema. Às vezes você precisa voltar mais de uma vez para validar a solução, porque talvez o feedback tenha sido de uma outra maneira, aquilo que vocês pensavam como solução talvez não seja aquilo que é realmente aderente às necessidades do mercado, e aí é preciso colocar isso à prova constantemente. Então, essa jornada Zero to Hero é bonita aqui, né, para ilustrar o caminho de vocês, mas vocês podem ir e voltar várias vezes aqui, dependendo do fluxo, dependendo do próprio ritmo de aprendizado ao longo da jornada. Vamos lá, Roberto, por favor. Bom, então a minha história em hackathons, né? Esse daí sou eu com um dos times que eu participei. Na verdade, eu considero essa minha participação aí no Hack in Rio como a glória, né, da minha jornada de participação nos hackathons. O Iago também já participou dessa edição e, pelo que eu vi ali na medalha, etc., eu acredito que tenha sido a edição 2018. Depois ele pode até confirmar. Eu participei da edição 2019, que foi a última presencial antes da pandemia do coronavírus, né? Mas eu não comecei, não. Eu comecei em 2018. Eu aceitei participar do desafio do Centro de Operações Rio, em parceria com a fábrica de startups. Eu vi uma chamada dessa, nessa época eu já estava com a minha consultoria na área de gestão de negócios, e eu vi a chamada deles, recebi um e-mail, né, convocando para um evento que era diferente. Até então, eu sabia de maneira rasa o que era esse evento, mas não tinha entrado na,
enfim, na jornada real, né, para saber exatamente como é que funcionava. E aí eu me permiti experimentar. Fui lá, fiz a minha inscrição e cheguei para o primeiro dia na fábrica de startups, o primeiro dia de 5, né, para idealizar soluções que permitissem a ajudar o Centro de Operações Rio a cuidar melhor da cidade quando chove, quando alaga, né? E a gente sabe que o Rio de Janeiro não é para os fracos, né? Nesses tempos de chuva forte, a gente tem que lidar aí com aguaceiros, tem que lidar com inundações, acontece uma série de tragédias que Deus me livre que essas coisas sejam reduzidas ao longo aí do desenvolvimento de uma cidade cada vez mais inteligente. Mas eu me deparei com um cenário muito particular. O meu time era composto lá na hora, né, foi composto lá na hora por duas engenheiras ambientais e uma geógrafa. E eu nunca havia me relacionado com profissionais dessas áreas, né? E aí foi a primeira pergunta que eu me fiz: o que é que eu estou fazendo aqui, né? Fiz a minha inscrição, desejei estar aqui para ajudar o centro de operações, mas, cara, o que é que eu vou fazer com duas engenheiras ambientais e uma geógrafa para desenvolver uma solução que talvez seja muito mais da competência delas, que é da área finalística disso, do que eu que verso sobre gestão de negócios. Ao longo de 5 dias eu precisei me redescobrir. Então eu voltei àquelas duas perguntas lá: quem sou eu, né? E quem eu penso que sou? Percebi minhas fragilidades naquele momento, me abri para o novo e aprendi muito com elas, assim como elas aprenderam muito comigo. O resultado dessa história é que a gente conseguiu, dentro do nosso cluster, né, dentro da nossa vertical ali proposta, conseguimos chegar ao primeiro lugar, né? E aí eu falei, caramba, que negócio legal, né? Houve um match tão bacana porque elas conseguiram fazer a área finalística, não entendiam da área de gestão de negócios, eu entrei com essa minha contribuição e falei muito pouco, né, sobre o que elas estavam falando sobre a solução técnica, né, mas com o meu olhar de usuário, com o meu olhar de carioca, eu consegui ajudar a propor algumas coisas que fizeram sentido. E no final a gente tinha uma solução bacana, uma solução viável, pronta para ser implementada e que foi validada pelo Centro de Operações Rio de Janeiro. Essa solução conseguiu o primeiro lugar e eu gostei desse negócio. Na semana, 2 semanas depois, isso foi em outubro, 2 semanas depois, já estava em novembro, eu vi a chamada para o evento do Startup Weekend na comunidade judaica chamada Falafel Valley. Né? Eles ficam ali na Lagoa, a sede deles é na Lagoa, e essa é uma competição promovida pelo Google no mundo inteiro. Eu falei, bom, se o negócio é parecido com o que a gente fez aqui na fábrica de startups, e eu gostei, eu vou fazer minha inscrição lá. E aí fiz a minha inscrição nesse evento. A gente passou 54 horas juntos lá no Falafel Valley, né? Esse é um evento que começa sexta-feira e termina no domingo à tarde. E o nosso desafio, né, lá na equipe, é uma equipe que eu não conhecia também, nosso desafio foi abarcar uma solução para a educação. E mais uma vez, nosso time conquistou o primeiro lugar. E eu falei, opa, o negócio tá fluindo, né? Gostei daquele negócio, até porque a gente conquistou alguns prêmios, né? E aí o primeiro reconhecimento do mercado. E ali mesmo já aconteceram algumas oportunidades, né, de trabalhos e algumas propostas interessantes. A partir da banca de jurados, a partir de quem estava lá, né, justamente por esse olhar. A gente não levou adiante essa solução, ao contrário do que foi desenvolvido lá no centro de operações, mas a gente fez um trabalho bem bacana lá e que foi super elogiado pelas pessoas. Dali então eu comecei a participar com mais frequência de hackathons, né? E aí por participar de hackathons e por ser um profissional da área de gestão de negócios, eu fui convidado para ser mentor, para ser jurado, para ser palestrante, né, em outros eventos dessa natureza. Até 2020, né, em 2021 eu não participei de nenhum hackathon ainda, enfim, eu estava bem denso o trabalho lá na prefeitura, não consegui me organizar para fazer isso, mas até 2020 eu tenho esses números aí, né, apresentados aí para vocês. Já participei de 14 competições nacionais e internacionais, onde cheguei aí 4 vezes ao primeiro lugar, 4 vezes ao segundo, 2 vezes ao terceiro, né, uma vez top 10, e todas essas competições aí, na maioria dessas competições eu estava lá no pódio com meus times. Esse time, particularmente, que vocês estão vendo aí na foto do Hack em Rio, é um time de mentorados meu em 3 hackathons que eu participei como mentor, né? Eles estavam em times distintos,
Mas aí a gente, no último hackathon, estavam os 4, menos eu, e tinha mais uma outra pessoa, uma quinta pessoa que não pôde participar dessa edição. E aí eles resolveram me chamar no WhatsApp e falar assim, Marcelo, pô, a gente vai participar do Hack em Rio, você não quer participar com a gente, não? Na verdade, a minha intenção era participar como mentor do Hack em Rio. Mas aí eu falei, cara, pô, deve ser bem legal participar do maior hackathon da América Latina, né? E por isso que é tão emblemático. Fui lá e fiz a inscrição, né? Não só a minha, mas do time também. E a gente estava preparado para atuar no cluster de educação. Quando a gente chegou lá, o Jonathan, que é esse cara do cabelo grande aí na foto, ele atrasou um pouquinho, trabalha na Stone, né? Atrasou um pouquinho e precisava estar o time inteiro para fazer o check-in na hora do credenciamento lá para o cluster de educação. E a gente não conseguiu a tempo. Quando o Jonathan chegou, o cluster de educação já estava fechado e a gente se viu diante da escolha de Sofia, né? Tinham clusters que não conversavam com a experiência de ninguém. Daqueles que a gente não conversava, como energia, cooperativismo, etc., a gente resolveu escolher o de turismo e economia criativa. E uma experiência bastante interessante nesse evento é que, por ser o maior hackathon da América Latina, né, e de países de língua portuguesa, a gente tinha, nessa edição, particularmente, cerca de 3 mil inscritos, 3 mil participantes. Eu cheguei sem pretensão nenhuma, né? Mas ao longo da jornada eu me vi pressionado pelo próprio ecossistema, porque como é um hackathon de grande visibilidade, né, muitos profissionais de mercado dos quais eu conheço estavam lá no evento, né? E a expectativa deles é de que, por conta da minha expertise, da minha formação, enfim, pela minha atuação no mercado, é que eu estivesse no pódio. Isso começou a mexer comigo de uma maneira muito intensa ao longo da jornada, né? A gente foi lá, escolheu o cluster de turismo e economia criativa, conseguiu desenvolver uma solução bacana, né? Mas no dia do pitch, no domingo, eu estava extremamente tenso, né? Então, quando a gente fala de preparação para hackathons, eu vi que teve uma pergunta dessa aí para o Iago, eu considero que a gente precisa se preparar como um atleta, né? Como um atleta. A gente precisa se alimentar bem antes de entrar nessa jornada, a gente precisa respeitar o nosso sono, porque é uma batida louca, né? A gente passa boa parte do tempo. Eu, por exemplo, nesse final de semana, eu dormi cerca de 3 horas. Na verdade, dormi, cochilei, né? Intervalo e outro, a gente foi revezando com a equipe, porque não dá. Era uma batida muito forte, tinha essa responsabilidade, né, de estar no maior hackathon da América Latina. É um time muito bom, que inclusive já foi campeão, já foram campeões em outros hackathons, né? Então, não só eu, mas como eles também estavam sendo cobrados. No dia do pitch, no domingo, né, o pitch do cluster, né, porque o Hack in Rio são 2 etapas. Uma, primeiro você disputa o cluster, e se você ganha o cluster e só tem a primeira colocação no cluster, você vai para a grande final para disputar a grande premiação lá, né? Por isso esses 2 cheques. Eu precisei tomar um Dorflex. Eu tenho comigo uma estratégia de não ficar treinando pitch, né? Treinando a apresentação. Como sou eu que elabora esse documento ao longo da jornada, né? Eu vou construindo a apresentação e ali eu vou memorizando. A minha memória é muito fotográfica, então eu vou memorizando o pitch ao longo da apresentação. E eu não treino isso ao longo do hackathon, né? Eu só faço a mentalização quando está prestes a acontecer o pitch de fato. E aí eu fico num cantinho, fico passando ali aquela jornada, o que eu posso fazer, etc. Só que eu estava muito tenso, porque enquanto eu estava fazendo isso, iam passando pessoas e aí, vamos lá, campeão, né? Quero te ver no pódio e tal, time muito bom, vamos lá, vamos lá. E aquilo foi me deixando nervoso, até que a Luísa, que é a ruiva que está aqui ao meu lado, ela passou por mim e falou assim, Marcelo, você está muito branco. Você está em condições de fazer o pitch? Eu falei, com certeza. Falei que nem o Romário na hora de bater um pênalti. Eu falei, com certeza. Puxei a bola. Ela falou, mas você está muito pálido, você não quer que outra pessoa apresente? Eu falei, não, eu vou apresentar. Aí perguntei para o pessoal, alguém tem Dorflex aí? Eu precisava tomar um relaxante muscular, eu estava muito tenso. Tomei o Dorflex, 10 minutos depois eu estava fazendo o pitch. Aí a gente conseguiu o primeiro lugar no cluster, né, ganhou R$ 1.500 ali, né, aquele primeiro check-in que eu estou segurando aí na foto, e fomos para a grande final. E a grande final foi um negócio assim absurdo também, porque você entrar e tinha um mar de gente, né, no auditório para poder assistir o pitch. E mais uma vez a galera do ecossistema lá, e eu falei, vamos lá. E aí eu fiz uma encenação, no final deu certo, super certo.
e nós ficamos em segundo lugar. Geralmente, situações como essas de saúde, de educação, são muito fofas, né? São muito benquistas nos hackathons. E não que eles fossem menos competentes, a nossa solução estava muito bacana, foi elogiada na época pelo secretário de governo de turismo, ele esteve lá presente no cluster, fez até uma postagem sobre isso e tal, mas ganhou uma solução muito bacana na área de saúde. Mas ficamos muito satisfeitos, né? Afinal, vice-campeões da América Latina é algo bem representativo. Pode passar, por favor, Roberto? E aí, depois disso tudo que eu contei, depois de tudo isso que o Iago contou, né, se vocês ainda acham que não vale a pena participar de um hackathon, eu vou dar 10 motivos para vocês agora, né, do porquê que vocês devem participar. O primeiro motivo aí, Roberto, por favor. Respirar tecnologia. Tecnologia é o novo inglês hoje, né? Se você não souber o mínimo de tecnologia para viver no dia a dia e incorporar a tecnologia na sua profissão, né? Inclusive na saúde, a tecnologia está muito presente. A gente está fora do jogo, está fora do jogo. Então a gente respira tecnologia o tempo inteiro. Eu, por exemplo, não sou um cara da área de TI, eu não sei programar uma linha de código sequer. Se pedirem para fazer isso, eu vou sentar ali no chão e vou chorar, né? Mas eu procurei entender a jornada dos desenvolvedores, dos programadores, da galera que cuida da experiência do usuário. Por quê? Porque somos um time no hackathon, né? E somos um time nas organizações também. Eu já gerenciei projetos de tecnologia da informação e tal, mas eu nunca entrei nessa seara técnica. Mas eu sempre me apropriei das coisas que eu preciso entender para viver, para aquilo que eu faço, né? E para entender o mundo que nós estamos. Que, na verdade, esse processo de transformação digital ele já vinha acontecendo há uns 2, 3 anos antes da pandemia. Com a pandemia do novo coronavírus, quem não se adaptou à nova realidade, quem não fez a sua transformação digital de fato, né, transformação digital e de pessoas, né, ficou pelo meio do caminho. 2. Aprender com inovação aberta. Né? Inovação aberta significa que as organizações, que os hackathons estão propondo desafios e que é livre pensar, né? É o livre construir soluções. Organizações estão se apropriando de eventos como esses, né? Como os hackathons, para não só testar os seus times, mas também para testar novas possibilidades de gente que está fora da organização e que tem um olhar de usuário dessa solução que dos produtos e serviços que a organização oferece, né? E eles querem um frescor da novidade. O frescor da novidade é aprender com quem está dentro dos hackathons. O Iago, mais uma vez, contou aí da experiência dele de ter sido assediado aí por algumas organizações ao longo e ao final de hackathons. Eu já contei da minha. Isso, de fato, funciona, né? As organizações estão muito atentas a quem está jogando o jogo ali na hora, por uma série de fatores, né? Desde a competência técnica até a competência comportamental, né? A maneira como as pessoas lidam com todo esse ambiente de pressão, com esse ambiente de entregar as coisas de bate-pronto, com a agilidade que as pessoas têm, com o pensamento rápido, né? Com a atuação em time. Então, são muitas coisas bacanas que acontecem e que a gente pode aprender com inovação aberta. Terceiro, Roberto, por favor. Networking. Networking é fundamental. E o networking aqui que eu estou falando é você genuinamente se interessar pelas outras pessoas com quem você está se relacionando. Sejam elas as pessoas da sua equipe, sejam os mentores, sejam os jurados, sejam simplesmente os visitantes daquela maratona. Né? Networking é mais do que você entregar um cartão de visitas, que você pegar o LinkedIn da outra pessoa, que você pegar o contato dela e colocar no seu telefone. É você se interessar genuinamente por ela, aprender um pouco com ela, se relacionar, né, e fazer acontecer essa relação dali para frente. Construir uma relação duradoura, entendendo que, uma vez que vocês se conheçam, vocês podem se ajudar mutuamente ao longo da jornada de cada um, né, na jornada profissional. 4. Aprender a trabalhar em equipe. Quem trabalha em equipe, quem joga o jogo legal, vai se dar super bem num evento como esse. Quem ainda não sabe, né, quem gosta de trabalhar, e está tudo bem, né, tem pessoas com esse perfil, mas é interessante começar a desenvolver essa habilidade, né, de trabalhar em equipe. Essa é, inclusive, uma das competências do futuro do trabalho que já chegou, né, segundo o Fórum Econômico Mundial. Aprender a trabalhar em equipe é fundamental, está começando a ser trabalhado agora nas escolas de maneira transversal às disciplinas, né, por projeto. A Base Nacional Comum Curricular, a nova base, está tornando essa como outras 20 competências obrigatórias.
Então, aprender a trabalhar em equipe é fundamental para que para que o trabalho não fique pesado para ninguém e que a gente não seja aquele aluno, né, do ensino fundamental, do ensino médio que só assinava trabalho, né? Participar efetivamente, seja na apresentação, na construção, na pesquisa, na elaboração de alguma coisa. É fundamental esse quesito. Quinto, premiação. Cara, esse acho que é um dos maiores motivadores para participar de hackathons. Em 2019, eu consegui obter premiações cerca de R$ 25.000 participando de hackathons. Tão rato de hackathon eu fui que antes do Hack in Rio, uma semana antes, eu estava no hackathon do Ministério Público, né? Estava com um time também que eu não conhecia, eram 3 alunos do ITA, do IME, desculpa, do IME. Conquistamos lá o primeiro lugar. Na semana seguinte eu estava no Hack in Rio, consegui o primeiro lugar no cluster com o time e segundo lugar no geral. E depois do Hack in Rio, na semana seguinte eu estava no Hack Tudo, que acontece dentro do festival, o maior festival de economia criativa aqui do Rio de Janeiro. Também obtive o primeiro lugar lá com o time. Aí nesse eu já levei os meus alunos. Então, premiação é importante sim, né? Rola dinheiro, rola curso, rola gadget eletrônico, celular, fone de ouvido. Premiação é bacana, a gente está aqui por tudo isso que a gente já viu, né? Mas também está aqui para ganhar alguma coisinha também, né? Ganhar é sempre bom, nem que seja medalha, um reconhecimento, né, a isso tudo. Sexto, oportunidade de sair evento com um negócio modelado e viável. Né? Esse primeiro negócio, por exemplo, da Pluviotech, que foi lá no Desafio Core, a gente conseguiu levar adiante, lograr êxito e até conseguir monetizar de alguma maneira. Né? A gente não levou adiante lá em final de 2019 por uma série de fatores, principalmente pelo nível de interesse das pessoas dentro, né? E cada um começou a seguir por um lado e tal, e a gente desconstruiu a Pluviotech. Mas você tem a oportunidade de sair com um negócio modelado e viável. Tem um caso clássico do Thales Gomes, né, que foi o criador do Easy Tax e hoje é um empreendedor serial. Ele saiu de um Startup Weekend com uma ideia que não foi a vencedora, ele recebeu uma menção honrosa, ele pivotou essa ideia, ou seja, ele aprimorou essa ideia, ela virou um negócio viável, virou a Easy Tax e hoje é um cara que é bilionário, né? Vendeu por alguns bilhões de dólares aí para os chineses a solução dele. Então, tem a oportunidade sim de sair com um negócio modelado e viável. Basta que siga o processo de construção e até cair, por exemplo, no edital desse do Startup Rio, né? Para acelerar, né, o seu negócio lá, aprender como construir na prática com os mentores, com os especialistas e levá-lo adiante, né? Até que ele se torne um modelo rentável. Sétimo, aproximação do mercado. É inevitável, né? As empresas estão lá, empresas que são curiosas, profissionais de empresas, patrocinadores, está todo mundo de olho naquela galera. Um hackathon não é feito à toa, ele não é uma modinha, né? Ele tem um objetivo, né? E tem pessoas super competentes participando dessas maratonas. Então, aproximar-se com o mercado é super interessante porque você lida com todo tipo de gente lá, conhece todo tipo de gente do setor público, do setor privado. Então, é um negócio muito bacana, inclusive para, tendo o desejo de levar adiante essa ideia, né, você já tem um match com alguma empresa ali que talvez tenha demonstrado interesse na solução de vocês. No Hack in Rio, por exemplo, 2019, eu vi várias pessoas lá se dando bem a partir da solução proposta. Oitavo ponto. Superação de desafios, né? Mais uma vez, linkado com aquelas 2 perguntas iniciais lá. Você vai se desafiar o tempo inteiro, né? E não só você vai se desafiar, mas será desafiado também pelas pessoas, né? Pelo contexto, pelo cenário. Então, é um momento muito bacana de aprendizado, né? E de possibilidade de você evoluir enquanto pessoa a partir desses desafios que serão superados ali. Nono, conhecer outros lugares. É muito bacana isso também, né? Quando eu comecei a tomar gosto aí pelos hackathons, eu comecei a perceber outros movimentos aí, não só no Rio de Janeiro, mas fora do Rio de Janeiro. Já viajei, inclusive, para fora para poder treinar, né? Para poder participar de eventos como esse. Já fui a São Paulo, e sem hospedagem, né? Como um hackathon presencial, você pode dormir no lugar. Eu simplesmente peguei o avião aqui, cheguei em São Paulo,
peguei o Uber para o local do evento, entrei lá na sexta-feira à noite, só saí dali direto para o aeroporto. Fui participar da competição, inclusive com parte desse time que foi campeão do Hack in Rio lá comigo, né? Então você conhecer outros lugares é uma possibilidade bem bacana também de você expandir o seu horizonte, expandir seu networking, se aproximar do mercado. E se, dependendo do hackathon, você pode até levar uma solução que saiu de um evento como esse e você testar lá na prática se o desafio for parecido. Você pode ir até com o seu time, se inscrever com o seu time, e se o regulamento permitir, vocês se juntam lá, aprimoram o evento com outro olhar, né, com outro cenário, com outro mercado. Isso é bacana para ajudar a desenvolver o que pode ser um negócio. E o 10º motivo, diversão. Diversão. É fundamental que vocês se divirtam durante essa jornada, né? Não é uma jornada meramente técnica do sair do outro lado com uma solução prototipada para o desafio que foi proposto, né? Vocês podem se divertir daqui também. Vocês podem marcar, como é um evento online, eu não sei o quão próximo vocês estão dos membros de equipe, né? Mas vocês podem fazer sei lá, um happy hour virtual, né? Cada um pede uma pizza e comemora ali online, né? Bota uma música para tocar, um momento de descompressão ao longo da jornada, que é super importante. Se for presencial, vocês podem se encontrar ali, se for perto um do outro, né? Vocês podem marcar. O importante é curtir. Isso, quando acontece no hackathon presencial, você tem uma série de coisas que colaboram para esse contexto, né? Você tem um facilitador que volta e meia para a competição, faz uma dinâmica ali para a galera desanuviar o pensamento, né? Para a galera relaxar. Você tem sessões de massagem, né? Dependendo do hackathon, então tem massagistas ali que você vai para a cadeirinha, faz aquela massagem ali, né? Para também dar aquela relaxada. Você tem comida e bebida à vontade, tem hackathon que tem sorvete, tem hackathon que tem comida japonesa, tem hackathon que tem pizza, tem hackathon que tem fruta também, tem hackathon que tem almoço do espoleto, tem hackathon de tudo quanto é jeito, né? Então se divertir com a jornada é importante, né? Levar de maneira leve isso que é uma competição, ok? Pode ser que o objetivo de alguns aqui seja a premiação, né? O pote de ouro lá no final do evento, e tá tudo bem, é super natural. Tem pessoas que têm o objetivo de se desenvolver pessoal e profissionalmente, tem pessoas que desejam se recolocar no mercado, então lá participando daquela competição na intenção de conseguir que algum empregador olhe para essa pessoa, né, com que ele consiga entregar um currículo na mão, ele consiga uma oportunidade profissional. Mas o importante é se divertir ao longo da jornada. Ela tem que ser leve, porque por vários momentos vocês vão lidar com pessoas com diversos comportamentos, né? Pessoas mais estressadas, pessoas mais ansiosas, pessoas mais divertidas, e é preciso equalizar isso tudo para que esse ambiente seja propício aí à inovação e à proposição de soluções para o hackathon. Pode avançar, Roberto, por favor. Bom, eu espero que vocês tenham adorado, né, essa exposição. É um outro viés assim da apresentação do Iago, é uma outra perspectiva sobre hackathons, né? E aí, mas como devo me preparar? Eu já dei algum spoiler aqui para vocês, né? Então é como se fosse uma competição de fato física, né? Porque mentalmente vocês ficam esgotados, fisicamente vai dar dor no corpo, etc. Então é preciso respeitar horas de sono, fazer alongamentos, dar aquela parada para fazer um exercício, dar uma caminhada, chegar na varanda, dar uma respirada no ar puro, se é que a gente pode chamar de ar puro aqui o ar que a gente respira no Rio de Janeiro e tal. E tem a parte técnica que a gente começa a conversar agora com a Ivana, que vem na sequência depois de mim, né? E aí a gente começa a dominar técnicas e ferramentas para que isso aconteça. Pessoal, muito obrigado. Se alguém tem perguntas, vamos lá. Não, aí já pode parar, Roberto. Obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada, Marcelo. Sempre muito esclarecedor. Queria ver se temos 5 minutinhos aí para perguntas. João Henrique tem uma pergunta. João, se você quiser abrir a sua câmera para falar, se não, você pode perguntar somente com áudio ou descrevendo aqui. Vamos lá? Até tentei abrir o webcam aqui agora, mas acho que ele não achou minha webcam ainda na plataforma. Ah, agora foi. Então, Marcelo, achei muito legal você ter relatado essa experiência bem extensa, né? Porque normalmente você não vê as pessoas tendo essa experiência tão longa com hackathons, né? Às vezes a pessoa faz 1, 2, 3, mas 14 realmente
E aí, quero eu mais. fiquei interessado em te perguntar, você falou uma coisa bem interessante sobre a sua experiência acho que no Hagen Rio, que você trabalhou com geólogas, né, e tal. E uma coisa que eu acho bem interessante é que muitos desses hackathons a gente lida com domínios complexos, né, coisas que tem muita informação de especialista para se aprender ali. E eu acho que esse caso da saúde, eu já fiz um projeto com saúde uma vez também, e talvez o último desse, né, o mais você fala com mais especialistas e lida com mais informações. Então eu queria saber se você tem alguma dica ou algum assim, comentário nesse sentido, né? Como se familiarizar ali com domínios que você talvez não tenha tanta experiência, ou enfim, domínios complexos de forma geral. Então vamos lá. Obrigado pela pergunta, muito bacana e muito pertinente. Porque tem técnica para isso também, né? Nesse caso do Desafio Core, quando eu entrei numa área que não era afim à minha experiência, à minha formação técnica, eu precisei fazer o exercício da escuta ativa, né? Eu me perceber que, enquanto homem de negócios, eu só conversaria sobre esse assunto lá no final. O que a gente precisava era uma solução técnica viável para ser proposta para o mercado depois. Enquanto a gente não encontrasse esse match do problema que foi apresentado versus a solução técnica viável, a gente não conseguiria modelar negócio nenhum. Né? É como você desenvolver um projeto e querer fazer o orçamento sem antes saber o que você vai fazer no projeto. O orçamento é a última coisa. E o modelo de negócios é exatamente a última coisa que se faz num hackathon. Né? Primeiro você entende se essa solução ela resolve o problema, aquela necessidade de oportunidade que foi apresentada, se as pessoas percebem valor naquilo, se de fato, tecnicamente, ela é viável, porque você não pode propor uma solução da NASA para um negócio num curto espaço de tempo, né? Então, assim, MVP, né? Produto mínimo viável. O que você consegue com poucos recursos, em pouco tempo, propor, de maneira que os jurados, que as pessoas percebam o valor naquilo e que você consiga vender e implementar de imediato, né? Acabou o hackathon, consegue implementar? Foi até uma pergunta que no Hack Tudo, né, no final de 2019, me fizeram. Né? Depois do pitch, a solução estava funcionando, muito bacana, muito redondinha, a gente testou. E um dos jurados perguntou, você consegue implementar isso quando? Eu falei, agora, se você quiser. Porque a gente conseguia exatamente naquele momento fazer. Né? Às vezes não dá, mas naquele momento, para aquele evento, a gente conseguiria fazer. Então, o escutativo é muito importante. Perceba o tom do hackathon. Se é um hackathon sobre educação, evento no qual eu tenho experiência também, eu vou falar muito mais, né? Eu vou ouvir também. Agora, um evento que, puxa, vida, você está lidando com meio ambiente, com sustentabilidade, com operação de cidade inteligente, e você não é o especialista na área, escuta lá a geógrafa, escuta engenheiros ambientais, deixa elas falarem e aprenda com elas. Porque a partir desse olhar, você, enquanto cidadão, consegue se perceber o que elas estão falando tecnicamente e aí atuar, né? Soltando ali sua percepção para colaborar com o time. Beleza, Marcelo, bem legal. Eu sou do campo de design, né, e aí a gente tende a escutar muito, né, buscar escutar, né, e a minha experiência nesse evento, coisas parecidas, é justamente essa, né, quando a pessoa é um especialista, ela sabe muito, você tenta fazer o seu melhor para facilitar ela para saber o que ela pode passar ali, né, que ela tem a dizer, então achei muito legal a sua resposta nesse sentido. Exatamente. Obrigado, João, pela contribuição. Gente, mais alguém tem alguma dúvida para a gente explorar um pouco, Marcelo? Acho que não. Não. Então, Marcelo, obrigada. E a gente agora vai passar para a próxima tutora, que é a Ivana, que ela tem uma super Obrigada, experiência. Marcelo. Tchau, tchau.